Olá, olá, boa noite. Vou chamar aqui o pastor Michel. Boa noite, pastor Michel de Jesus. Boa noite. Na igreja chama todo mundo de Jesus, né? Todo o De pessoal, Jesus. sobrenome é de Jesus. Tá vendo aqui, tô mais barbudo, né? Eu vou deixar a barba crescer. Tá desse tamanho assim, que nem aquela sua tava. Barba de sábio. Profeta. Barba de sábio. Vou aumentar o volume aqui. Tem um violão aí? Dá pra você tocar uma musiquinha pra nós? Opa. Enquanto nós aguardamos os milhares de pessoas que vão entrar na nossa live. Só falou que é melhor fazer mais tarde. Ei, tá ruim esse som aí desse violão. Tô no ar-condicionado aqui, tô suando ainda. A Olga tá assistindo. Bem-vinda, Olga. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Meu sofrer participar. Se eu sofrer, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
me aproximo, quebrantado, o seu amor. Então é isso aí, gente. Boa noite, os que estão aí, os que virão depois, que vão assistir depois. Nós estamos aqui com a nossa live, que a gente está falhando uma terça e fazendo na outra, para a gente falar aqui sobre os assuntos relacionados ao verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça. E Sim. hoje nós queremos inaugurar uma nova série aí, onde você vai poder fazer perguntas. Você que assistir a live, você pode colocar suas perguntas e mandar para a gente, né? No inbox do meu Face aí, José Pereira de Loyola, JR. E aí a gente vai procurar responder as perguntas, né? Para aqueles que vão ver a nossa live e não nos conhecem, nós somos da comunidade evangélica Vereda da Graça, que fica ali na 3 de maio, 1798, pertinho da Fernando Corrêa da Costa. Bem no centro ali. Depois que se passa a Fernando Corrêa, uns 80 metros à esquerda, está lá, Vereda da Graça, uma igreja que nós estamos reunidos ali já. Esse tempo agora de pandemia, voltamos com todos os cuidados a partir de maio, não paramos de fazer os cultos mais. Também transmitimos por esse canal aqui mesmo do YouTube, né? E nós queremos convidar você para estar conosco. Agradecer já a presença de algumas pessoas, a Olga, o Joaquim, a Rosângela, Tiago Siracusa e aqueles que vão estar conosco. Hoje, então, nós vamos trabalhar a partir de um texto que o pastor Michel vai iniciar e vai colocar uma pergunta para nós trabalharmos em cima dela. Pastor Michel está com a palavra. Essa é uma pergunta que a gente estava conversando sobre ela e acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Inclusive, eu já ouvi alguém fazendo essa pergunta. E no começo da minha caminhada na graça, eu creio que é pertinente. Eu acho que todos que caminham nessa vereda, nesse caminho, se fazem essa pergunta. Porque lá em Coríntios tem um versículo específico que fala a seguinte frase. O versículo é o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí existe essa primeira parte e fala: todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo é lícito. Mas existe a segunda parte, que alguns preferem dar ênfase a ela, que é: mas nem tudo me convém. E a pergunta é: se todas as coisas me são lícitas, então como saber o que me convém? De onde eu tiro o parâmetro? De onde eu tiro a régua que eu vou medir os meus atos, as minhas escolhas? Como é que eu vou saber o que me convém? De onde vai sair essa sabedoria, essa decisão, esse princípio e assim por diante? Você quer ler o texto aí? Posso ler, desde o início? Acho que é bom, né? Para a gente contextualizar daí. Sim, o texto, na verdade, diz o seguinte, desde o capítulo 6 de 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, fala o seguinte: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para nos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus próprios irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis, isto é, aqueles que não são cristãos, que não têm os mesmos princípios. Na verdade opa, desculpa, gente. Na verdade já realmente uma falta entre vós, ter demandas uns contra os outros, que não sofreis antes a injustiça. Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos, irmãos de fé. Não sabeis que os injustos de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, Caiu aí. Esperar o pastor Michel aí. Hoje está difícil. Acho que tem muita gente fazendo live aí que está caindo a nossa live. Estou esperando o pastor Michel entrar. Oi, Michel. Não estou conseguindo te convidar. Tem um convite aí para você, aceita aí. Já enviei o convite para você aceitar. Só você que está de espectador aí. Perdemos todos os espectadores. Os milhares de espectadores. Aceita o meu convite aí que já foi mandado. Olá, Marcos Antônio. Nós estamos aqui tentando conectar com o pastor Michel. Bem-vindo. Pastor Michel. O Aldemiro, acho que está conosco aí também. Olga. Nós estamos tentando conectar aqui, Olga.
Não desiste. Marli Guerino, bem-vinda também. Olha, o pastor Michel tá aí. Eu mandei convite para você, não apareceu aí? Responde aí para mim. Aqui no meu Face está escrito que eu enviei o convite para você. Todos me ouvindo aí? Nós estamos hoje para iniciar um período de perguntas e respostas sobre a mensagem do Evangelho da Graça, que é a mensagem que nós estamos ministrando aqui na Vereda da Graça, né? Enquanto eu espero o pastor Michel aí, nós vamos mencionar aqui a questão que nós estamos tratando, especificamente um versículo de 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa segunda parte do versículo que o pastor Michel estava comentando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí a terceira parte é, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o que geralmente as pessoas se referem a segunda parte, onde elas batem em cima, né? Mas nem todas me convêm. E contrastando isso com a ideia que as pessoas têm, que nós, ao pregarmos a graça, a gente está favorecendo a licenciosidade, que seria dando licença para pecar, porque é o que as pessoas imaginam que quem está ministrando o Evangelho da Graça faz, e é um equívoco, porque nós acreditamos que nós não estamos debaixo da lei, mas que o pecado existe, tanto existe que precisou Cristo morrer por nós naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Então, o pastor Michel levantou essa questão. Queria que ele, se ele estiver me ouvindo aí, ele responder para mim, que eu mandei um convite lá para ele entrar, se ele recebeu o convite. Recebeu o convite aí, pastor Michel? Mas a questão é justamente essa: quais coisas me convêm, né? Quais coisas convêm a nós que não estamos debaixo da lei? Porque funciona assim: a lei, ela tem como propósito mostrar o que pode e o que não pode fazer. Na verdade, virou nisso, né? Quando não tem nada a ver com isso. Na verdade, a lei, ela foi colocada para que o homem, ele saiba que ele é pecador, ele admita que ele é pecador. Até por questão dele tentar cumprir a lei e não conseguir. Então nós lembramos sempre que Deus deu a lei, mas Deus deu o sacrifício também, para que eles pudessem ser, o pecado deles ser coberto, né, e não tirado. Jesus é o único que tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz ele morreu e então matou o pecado na sua carne. E nós vamos trabalhar essas questões aí sobre o que pode e o que não pode, ou melhor, o que é lícito e o que é ilícito, né? O que convém e o que não convém. Já numa perspectiva assim de nós entendermos o contexto desses textos aqui. O que o Paulo está falando aqui é sobre a questão da injustiça, de pessoas serem injustiçadas ou elas passarem por alguma crise de confronto, e daí o que Paulo fala assim: vocês não, por um acaso não sabem que vocês vão julgar os anjos? Como que vocês levam as causas de vocês perante pessoas comuns e não resolvem no meio de vocês? Não há ninguém que possa julgar a causa de vocês? Não há sabedoria entre vocês? Olá, pastor Michel, você está me ouvindo bem? Responde aí escrevendo. Nossa live sempre é com o pastor Michel participando. E eu vou... Não aparece você aqui para mim, Michel.
Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. Ver se aparece você aqui. Olá, pastor Michel, tá me ouvindo aí? Dá um alô se você estiver por aí. Acho que é a conexão dele que não tá boa aí. Manhone Lopes também, não sei se está assistindo, mas entrou aí. Pastor Michel, olá, cadê você? Você está me ouvindo ou não? Bom, enquanto o pastor Michel resolve ali o problema dele lá de conexão, então nós vamos iniciar hoje essa série para vocês poderem fazer perguntas. E eu queria que vocês mandassem perguntas lá no meu inbox, no Messenger, né? Vocês mandassem perguntas sobre essa questão. A questão posta aqui é a questão desse versículo 12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Tem que começar falando que todas as coisas me são listas, porque eu não estou mais debaixo da lei. Não é que a lei não existe, a lei existe para quem não está em Cristo. Se você estiver em Cristo, você não está debaixo da lei. Paulo fala muito claro, onde está a morte, a sua vitória, né? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A lei é que dá força para o pecado. A lei não é má, mas a lei, ela desperta em nós o pecado. Toda vez que você diz para uma pessoa, não faça uma coisa, aí que ela quer fazer. E sempre a gente coloca aquela ilustração, se você tiver um salão muito grande, e ali tiver várias portas, e numa das portas tiver uma plaquinha, não entre, proibida a entrada, exclusivo. Então, a nossa carne, por causa dessa placa, ela vai ser instigada a querer entrar justamente naquela porta. Qual é o problema? É a placa? Então nós pensamos, é a lei que tem problema? Não, sou eu que tenho problema. Né? Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, que nós somos vendidos ao pecado. Agora, quem está em Cristo já não é um pecador. Quem está em Cristo, ele é salvo, ele é um crente. Ele ainda peca porque estamos nesse corpo. Mas não é a prática comum, não é aquilo que nós temos essa disposição natural. A nossa disposição natural é para a nova criatura. Nós temos ministrado esses últimos domingos, pastor Michel falando, para ser nova criatura, está dentro de nós, foi gerado em nós. Só que se eu ficar na minha razão, se eu ficar na minha emoção, eu não mergulho nessa nova criatura que eu sou. Eu continuo vivendo, pensando, existindo, me movendo pela velha criatura. Tem pessoas que sofrem o impacto da conversão e elas acabam se tornando bem dedicadas no início, mas logo depois elas acabam desistindo. Então nós temos ministrado que é importante a gente crer que nós somos novas criaturas. Nós precisamos crer. Tudo no Novo Testamento tem a ver com crer e não com fazer. Quando a pessoa parte para fazer, ela vai entrar debaixo de regras. E ela entrando debaixo de regras, de ditames, de estatutos, de catecismos, ela vai estar buscando uma norma, vai estar buscando uma lei para ela. E a lei de Deus é escrita nos nossos corações, que se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou, Porque no Velho Testamento já estava escrito amar o próximo como a ti mesmo. Mas em João, no capítulo 16, no capítulo 13, Jesus começa a falar, um novo mandamento vos dou, que vocês se amem como eu amei vocês. É bem mais complicado. Mas ele diz no João capítulo 15 que nós somos ramos dessa videira, que recebemos a potência, que recebemos a condição para que nós possamos realmente frutificar. É dele que vem a capacidade de amar o próximo e de amar a Deus também. E João entendeu isso muito bem na sua primeira carta, que ele fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque Deus nunca vai ficar devedor para nós. Nós é que devemos,
não dá para nós pagarmos, mas é como se nós devêssemos para Deus. Deus nunca está em desvantagem em relação a gente, né? Então, aqui está muito claro que o apóstolo Paulo está falando que as pessoas que praticam essas coisas, inclusive que ele diz aqui, não se enganem, né? Que nós temos que entender que existe uma lista de coisas de pessoas que demonstram que são ou não são salvas. Então ele vai dizer, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque eles, na verdade, não entraram pelo novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus, porque quem entrou pelo novo caminho, quem foi salvo, quem nasceu de novo, literalmente não tem vontade de matar, de roubar, de destruir, de estar na prostituição, no adultério. Isso acontece com crentes ainda? Acontece, mas não é essa a nossa disposição. Acontece quando a pessoa passa a tirar os olhos de Cristo, quando ela não entende mais que ela é totalmente dependente do Senhor e passa a querer fazer ou viver uma vida de santidade por ela mesma, invariavelmente ela vai pecar, ela vai cair, e aí ela precisa simplesmente voltar para Cristo, porque nós estamos salvos pela graça, nós estamos salvos, é uma verdade, uma realidade. Então, a pergunta aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A questão é, quais são as coisas lícitas? Quais são as coisas que convêm? Quais são as coisas que não convêm? Ele dá um exemplo dessas coisas aqui e fala principalmente dos irmãos que estavam com litígio, um irmão contra outro irmão, e levando a pessoa a um julgamento comum, quando ele diz que eles deveriam julgar lá no meio deles as causas deles, né? Porque nós haveremos de julgar os anjos, quanto mais as nossas causas, né? Que são tão banais, e da igreja sempre foi assim, eram causas muito simples, né? Então, aqui nós temos, eu estou falando muito então, né? Vamos mudar essa palavra. O que nós percebemos pelo texto é que Paulo está falando que as pessoas que agem dessa forma, muito provavelmente, elas não entenderam o que é salvação, ou não se converteram de verdade, não nasceram de novo, porque quem vive nessa prática, inclusive, né, do não amor, que é buscar o próprio interesse, ele fala, vocês não podem sofrer o dano como Cristo sofreu, nós não podemos sofrer o dano. E é o apelo para que, assim como nós somos salvos pela graça, seja gracioso também. Não pessoas tipo bobas, né, abobalhadas, ou pessoas que vão ser ensinadas por qualquer um. Não, mas principalmente em face de uma detectação, de detectar que existe alguma coisa para resolver na base do amor. O pastor Michel está aí, eu não consigo te convidar. Dá um olá para mim aí. Está colocando curtidas, mas eu queria que você me falasse se você está me ouvindo. Como é que eu faço para te trazer para essa live, né? Aqui, adicionar você, ver se você entra aí. Aceita aí. Agradecer a Márcia Nisa, a Nete Pereira, que entrou. Tá escrito que eu estou te adicionando aqui, pastor Michel. Aceita aí. Aê! Voltou! Eita. O que está acontecendo? É a tua conexão que está ruim aí? Não sei, hein? É o celular, se a internet. Deu uma falha aqui. Você está na... Eu tô com esse... Você está na net? É. Mas beleza. Então, não sei se chegou a me ouvir aí, eu estava já dando prosseguimento, né? Na questão em si. Na questão em si. E a questão em si é justamente essa, né? Você estava falando e colocando que as pessoas focam mais mas nem todas me convêm, né?
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A própria palavra convém está ligada a convir a mim, né? Ser conveniente a mim. E é interessante que o apóstolo Paulo ele não vai trabalhar, colocar mandamentos para as pessoas. Então, a pergunta que nós estamos colocando é o que é lícito, o que não é lícito, o que pode, o que não pode. Quando a pessoa já entra por essa linha de raciocínio, ela já está no raciocínio da lei. Ela já está no raciocínio de procurar mandamentos, de procurar, como é que diz, regulamentos, procurar catecismos, e ela vai para a lei escrita, para a letra, né? E geralmente as igrejas partiram para isso. Nós sempre falamos, né? Você entra para um... Pode falar. Tem até um exemplo, né? Tem muitas perguntas na internet que as pessoas fazem, e às vezes perguntas que parecem até bobas, principalmente para os que estão de fora da igreja. Mas dentro da igreja são perguntas pertinentes porque a gente entra muito nesse sistema de regras. Por exemplo, pode ouvir música do mundo, pode fazer não sei o quê, pode ir em festa de não sei o que lá, festa junina, por exemplo. E aí ficam umas perguntas assim, como se o pastor fosse o sujeito que determinasse a vida do servo, do membro da igreja. O pastor dita o que o membro pode e o que o membro não pode fazer. Então é preciso, assim, eu vou perguntar ali para o meu pai, que é o pastor, né? É claramente uma volta que se dá, que faz com que os membros da igreja, as ovelhas, os cristãos se tornem pessoas como se fossem crianças, né? Que vão lá e pedem permissão para o pai para fazer uma coisa. Até no início da carreira cristã, isso é uma coisa que é importante, porque você veja que o apóstolo Paulo, ele deu instruções para aquelas pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel, que não existia para eles assim, talvez existia uma ética e uma moral bem pertinente à cultura de cada nação, né? Árabes, cretenses, romanos, tessalônicos, corintianos, e assim por diante, gregos, celtas. Aonde a igreja ela chegou, onde geralmente Paulo chegava, quando ele fez as viagens missionárias dele, ele ia numa sinagoga, aqueles que eram dispersos, né? Aos dispersos de Jerusalém. E existiam sinagogas nas outras cidades, e então era tudo regrado pela lei de Moisés. A reunião era no sábado, eles guardavam o sábado, eles não comiam determinados animais, toda uma série de preceitos, festas, dias, né? Dias de festas, luas, os mandamentos, os próprios 10 mandamentos. E ele geralmente ia falar do Messias nessas congregações. Geralmente eles não aceitavam, porque eles estavam cegados. Não todos aceitavam, mas tinha um ou dois, sempre três, um ou dois ou três que aceitavam, principalmente da sinagoga, dos principais da sinagoga, e acabavam fazendo uma reunião na casa deles, e depois Paulo ia lá falar um pouco mais sobre esse Jesus que ele encontrou no caminho de Damasco, que então ministrou para eles sobre quem ele era, o que era para ele pregar, como era para ele pregar. E o Paulo é justamente o contraste da lei e da graça. Ele seria a pessoa menos provável para falar de Cristo, porque ele era um fariseu de fariseu zeloso. A gente sempre menciona isso, né? E aí, ele no início, né, quando as igrejas estão sendo constituídas, então as cartas são para dar instruções, mas nunca imposições, nunca mandamentos, que o apóstolo Paulo, se ele fosse dar mandamento, ele daria a lei de Moisés para eles. Mas não está baseado na ética de Moisés, na ética, a ética cristã não está baseada na ética de Moisés, na revelação que vem a partir dos 10 mandamentos? Bom, se nós resumirmos como Jesus resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele nos amou, então, se a gente resumir a lei, Jesus disse que toda a lei depende desses 2 mandamentos, então beleza. Só que não se trata de colocar isso no papel. Se você escrever numa igreja lá, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus te amou, né? Se escrever no papel, aquilo ali daqui a pouco vai ficar uma coisa banal, né?
porque as pessoas querem que digam o que elas devem fazer ou não. Bom, se eu amo o meu próximo como Cristo me amou, eu vou dormir com a mulher do cara, mesmo que ela queira, por amor a esse camarada que é meu vizinho, ou meu conhecido, ou o cara que trabalha comigo, por amor a ele e por amor a essa pessoa, essa mulher que está, sei lá, apaixonada, se ela tiver endemoniada, se ela tiver, sei lá o que ela está, desvirtuada da cabeça, carente, por amor a ela eu não devo adulterar com ela. Mas não porque eu não sou adúltero em potencial. Eu sou uma nova criatura, mas eu sou livre para todas as coisas, então todas as coisas me são lícitas. Eu acredito que Paulo está falando que o que não convém nós sairmos da linha do amor. Se eu estou trabalhando numa empresa, vamos colocar outro assunto que não a parte sexual, que, como diz o Caio Fábio, parece que é o único pecado que existe nas igrejas, mas eu entrei para trabalhar numa empresa e eu sou o tesoureiro da empresa, eu sou o caixa da empresa, sou o financeiro da empresa. Bom, ter a oportunidade de eu desviar dinheiro, né? Por que eu não farei isso? Porque eu sou crente? Porque eu sou da igreja? Porque eu vou preso? Porque isso aí pode dar até cadeia, não precisa nem falar, né? Nesse sentido de igreja, ou de ser irmão ou não. Mas por que eu não devo meter a mão no caixa dos outros? Pegar o que não é meu? Por amor ao meu próximo. Por amor ao meu patrão, que me deu uma oportunidade. Vou estar prejudicando alguém. Então, o preceito do amor ele vai caber em tudo. Né? Por exemplo, se eu for uma pessoa que Paulo fala sobre defraudar, né? A pessoa que está naquele sentido, em qualquer sentido, defraudando o seu irmão. Aqui ele está falando nesse texto de 1 Coríntios 6, que aqui ele fala assim, então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Então, quem não tinha estima, né, eles não tinham muita estima, não, vamos colocar. Não vai colocar o pastor no banco dos réus. Aquele irmãozinho lá que não tem muita importância e tal. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com outro irmão, e isso perante infiéis. Então ele estava achando assim uma coisa absurda, levar uma causa, né, que seria interna da comunidade X, para quem não tinha nada a ver com aquela comunidade, não cria no mesmo Deus, no mesmo Jesus, não tinha nem o princípio do amor, não tinha, né? Ia julgar de forma de acordo com as leis que existiam em cada lugar, né? E ele vai falar assim, ó, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Ele vai um pouquinho mais, ele volta um pouco mais. Bom, se vocês têm demandas, brigas, rixas, está acontecendo na igreja de Corinto, aí você estava falando, né, que essa coisa da infantilidade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve no início dessa carta aqui, ele vai dizer, olha, se tem, se vocês estão enciumados uns dos outros, brigando por causa de, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, porventura vocês não são crianças espirituais com isso? Então é para criança que a gente fala, não coloque o dedo na tomada, cuidado para atravessar a rua, não brinque com faca, não pega o palito de fósforo, né? A criança, ela no começo, ela precisa dessas instruções, mas a gente precisa crescer na justiça, no entendimento que essa justiça que veio doada para nós, ela veio por causa do amor que Deus tem por nós. Então, remete totalmente a esse ponto do amor que as pessoas não conhecem, que nós não conhecemos, né? Essa parte que ele fala, por que não sofreis antes vós a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? É claro que ele não está falando de justiça aqui, porque não é justo que a vítima sofra o dano. Mas na lei do amor, a vítima, ela é capaz, ela é capacitada, ela é empoderada para sofrer o dano. É só ela crer, por né? amor. É só ela crer. Então, assim, as pessoas estavam muito distantes da
da vontade da nova criatura, do espírito da nova aliança, que era o Sim. espírito do amor. Então ele fala assim, olha, na verdade, se vocês fossem olhar pelo padrão de Cristo, vocês não deveriam ter queixa nenhum contra os irmãos, né? Porque É. vocês sofreriam um dano, porque vocês imitariam o amor de Cristo. Então ele fala assim, ó, tem alguma coisa que vocês não estão entendendo ainda. Vocês não estão compreendendo a, a salvação, a grandeza, a glória da salvação, da nova aliança. Sim. Você vê que o apóstolo Paulo, na carta, quando ele fala do Onésimo, né? Ele pede para que ele seja recebido, porque ele tinha dado prejuízo para o seu senhor, mas ele foi preso com Paulo, e Paulo ministrou para ele, e ele se arrependeu, ele mudou, né? De preceito, mudou de caminho. Então ele pede que ele receba ele de volta como servo dele, né? E dê mais uma chance para ele, né? Porque ele foi muito precioso para ele na prisão. Ajudou o apóstolo Paulo. É a carta ao Filemon, a intercessão por Onésimo. Então ele pede aqui, né? Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu o tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse, mas nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão, irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Ele fala que esse Onésimo tinha sido inútil a Filemão, né? E a história, ela fala que podia ter roubado Filemão, fugido como escravo, né? Ele foi preso junto com Paulo e ajudou Paulo. E agora, convertido ao Evangelho, ele pede que ele receba ele não só como servo, mas como filho, como irmão em Cristo, né? E é um clássico aqui da história, onde a pessoa tem a oportunidade, né, de receber perdão, como Cristo perdoou Pedro, como Cristo perdoou os discípulos que deixaram ele lá na cruz, ficou só o João, e não desistiu deles. Então é só pela linha e pelo pensamento do amor, né, que o apóstolo Paulo trabalha. E quando então ele fala, respondendo à pergunta, né, quais coisas me convêm? Aquelas que estão ligadas ao amor. Quais coisas que não me convêm? As que não estão ligadas ao amor. Agora, como que eu posso saber o que é o amor, né? É como se pregou esses dias. Né? Vem o fariseu e pergunta, quem é meu próximo? Querendo se justificar. Que há pessoas que falam assim, mas o amor é muito subjetivo, não tem parâmetro, tem que ter regras, tem que ter lei. Não, a maior lei é a lei do amor, é a lei de Deus, é a lei do amor, não tem outra. Né? E o amor não é esse amor que nós entendemos sentimental, o amor da Disney, o amor dos contos de fada, é o amor de Cristo expresso na sua vida de curar, de libertar, de restaurar, de estar ali, né? Deus conosco, E Emmanuel, e na sua tanto, morte e na sua ressurreição. Ali que está o amor de Deus. tanto pelo próximo como por nós mesmos, né? É, Às vezes algumas pessoas são têm compaixão pelo próximo, mas fazem coisas que prejudicam a si mesmas. E quando fazem isso, elas estão agindo sem amor para consigo. exato. Porque
prejudicar-se a si mesmo, como um usuário de drogas, né? Um exemplo extremo. Essa pessoa não está cuidando de si mesma. Então, ama o próximo como a ti mesmo. A lei do amor, se você... Não, a gente não precisa destrinchar aqui, mas se destrinchar essa lei, se destrinchar o amor, você percebe que ela engloba todas essas questões que nos vêm à mente e tal. E a gente precisa adquirir essa maturidade para não ficar mais se perguntando, né? Ah, será que eu posso ir em tal lugar? Será que eu posso fazer não sei o quê? Se você for fazer isso com a consciência do amor, você pode. Mas tem que ter sinceridade e maturidade, né? Porque Jesus foi chamado amigo de pecadores, né? Ele comia e bebia com os pecadores. E ele mesmo falando de si, ele fala assim, veio João Batista que não comia carne e se vestia com roupas de pele de camelo, chamaram ele de louco. Veio o Filho do Homem que come com os pecadores e chamaram ele de comilão e beberrão. Imagina? Lá vem o comilão, lá vem o beberrão. Ó. Fala que é rabino, mas o negócio dele é tomar vinho e comer com os... Foi chamado, né? Jesus nunca foi visto embriagado, vomitando para depois comer de novo, que nem o pessoal fazia, né? Os glutões antes, e ainda existe alguns assim, né? Mas ele foi chamado de amigo de pecadores, comilão e beberrão. Né? E por que ele estava fazendo no meio dos pecadores? Esses dias eu fui convidado para ir num barzinho que estava lançando de novo um pessoal, uma dupla lá cantando, e uma família me convidou, uma família, vamos junto, pastor? Eu ia fazer uma visita, eu falei, vamos. Fui lá, sentei com eles, comemos, né? Tomamos ali uma bebida, levantei, vim para casa de boa, só família, né? As músicas não estavam lá tão boas, mas estavam, né? Estavam lá. Então, que propósito que a pessoa vai num lugar desse, né? Se está em família, a pessoa não gosta, não vai. Só que não precisa haver uma proibição para não ir. Porque quanto mais se proíbe, mais as pessoas querem ir. E quem não vai, às vezes, é porque está com medo das consequências. Não sei se o diabo vai pegar a pessoa, ou a pessoa vai ser amaldiçoada, ou a igreja vai disciplinar. Agora, Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 5, foi para a liberdade que vocês foram chamados. Então, não torne a se colocar debaixo de julgo. O problema é que as pessoas, para comprovar que são evangélicas, elas têm que mudar o comportamento. Então, quando elas partem para mudar comportamento e não crer que ela é nova criatura, elas às vezes ficam um bom tempo, né, com comportamento alterado, ela não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, mas é que nem uma represa. A hora que solta, olha, se tem coisa complicada de ver, crentes santíssimos quando eles desviam. Aí, como diz o pessoal, cai o pau a folha do pau, não sei como é que é só bagaça mesmo, a coisa fica feia mesmo. Por quê? Porque as pessoas elas estão fazendo algo por imposição e não por consciência. E não por amor, né? Então essa é a questão, né? A questão que responde a essa pergunta, a esse questionamento. Bom, eu estou na graça, eu entendo que todas as coisas me são lícitas. Ele fala todas. Todas, ele não fala uma ou outra, todas. Aí ele diz, nem todas me convêm. Uhum. As que não convêm, as que convêm e as que não convêm, tem que ter uma ligação direta com a questão do amor. Amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Eu responderia assim nessa questão. Isso fecha o assunto, né? Parece que, tipo assim, falar o que mais, né? Agora, eu não mencionei, mas nós combinamos ou falamos de falar, né? De eu falar sobre Efésios, capítulo 1, 2 e 3, onde Paulo vai colocar a nossa posição em Cristo. Nós temos que crer que somos novas criaturas, que estamos assentados nos lugares celestiais, e saber que nós somos reis e sacerdotes, nós somos príncipes do nosso Deus, princesas.
O que é digno da realeza? É óbvio que houve realeza que se perderam, como o próprio Império Romano, né? E muitos reis colocaram os pés pelas mãos, mas o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é alegria e gozo no Espírito, traz para nós a pessoa de Cristo como modelo. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus era sustentado no ministério dele por várias pessoas, inclusive muitas mulheres que ajudavam financeiramente, mas Jesus andava com o andar do Rei dos Reis. Por mais humilde que ele se fez ao se tornar homem, né, e servos dos homens, ele falou, vim para servir, não para ser servido, mas ele tinha consciência de quem ele era. E é essa consciência que nós somos que é preciso ser ministrado. E não o que nós não devemos fazer, que seria a situação. Quando a pessoa chega para um pastor e apresenta uma situação, logo é falado para ele que ele está em pecado. Então se confunde situação de pecado com posição de pecado. Nós não somos mais pecadores, nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Cair não é cair porque infringiu a lei, mas é cair da graça. Paulo fala que aquele que se deixa circuncidar, isso todo aquele contexto relacionado a se tornar judeu, a ser um prosélito, um judeu messiânico, né? Ele fala que se deixasse circuncidar, ele tinha caído da graça, insultado o espírito da graça. Essas palavras são fortes. Então, a graça está acima da lei, não está abaixo da lei. Quando você cai da graça, você cai na lei. Então, isso é muito interessante e isso que deveria ser ministrado. Falar sobre a posição para a pessoa. Pastores que são pastores de coração, geralmente eles falam, meu filho, olha, você se colocou numa posição muito difícil. Agora, aqueles que são mais profetas do Antigo Testamento, mais fariseus, eles já apontam o dedo, você está em pecado, você tem que mudar a tua vida, você não podia ter feito isso. Aí o cara já está arrebentado, se sentindo acusado, né? Ele mesmo se acusa, se sentindo culpado. E a gente fala assim, não, mas a culpa é bom, o cara tem que sentir a dor da culpa. Bom, Judas sentiu remorso e confundiu isso com culpa, foi e se enforcou. Né? Ele falou assim, eu vou fazer justiça, eu vou apresentar a minha justiça, eu fiz, eu vou pagar. E foi lá e se suicidou. Não dependeu da justiça de Deus, a justiça doada. Então a nossa posição é uma posição de santos, cheio do Espírito Santo, de filhos. A nossa situação, né, por vezes, ela se torna uma situação complicada, porque a gente ainda não crê naquilo que nós somos, e aí ainda vamos revirar o lixo, ainda vamos fazer coisas que não são dignas dos príncipes, de quem habita esse reino. Como se pregou domingo, tem coisa muito mais excelente para pensar. Por exemplo, né, quando a gente está conversando sobre filosofia, e a gente viaja, escuta uma aula do Olavo, aí 1h30, a pessoa fala assim, nossa, mas como é que vocês conseguem perder tempo com essas coisas? São coisas mais excelentes, que fazem parte de uma área da nossa vida, uma dimensão, e a parte espiritual, principalmente quando você mergulha na interpretação da Bíblia, na visão da graça, você fica maravilhado, você escuta uma canção, se chora. Essa canção que nós estamos cantando, né? Você cantou domingo retrasado e agora a Bruna domingo passado, eu desconheço um amor assim. Que amor é esse? É uma música fantástica, a letra é fantástica. Né? E a gente tem procurado se voltar para isso, e nós temos que crer que a graça, Tito, Paulo falando a Tito, ele fala assim, olha, a graça vos ensinará. Esse favor imerecido, esse constrangimento do amor, ele vai nos constrangendo cada vez mais, não por imposição, não por lei, não por medo do inferno, não por medo da maldição, mas vai nos constrangendo para que a gente se torne cada dia mais parecido com Cristo, e ele vai nos aperfeiçoando, porque santificar, ele já nos santificou pelo seu sangue, né? Sim.
Mais Com alguma coisa, certeza. pastor Michel? Não, não. Acho que Então, é por aí mesmo. O vamos, amor, vamos a mergulhando nisso, posição em Cristo. que faz com que a gente entenda, né? Esse binômio Sim, pode, não pode, ele é meio que quebrado nessa afirmação dele, todas as coisas me são lícitas. sim. Só que aí o Tudo. parâmetro, pode falar. Sim, tudo. Não tem exceção. Todas. Todas é uma palavra que até tá generalizando, né? Mas ele tá afirmando exatamente isso. Todas as coisas. Tudo é permitido. Ah, mas o que não é permitido? Não, tudo é permitido. Agora, na nova aliança, a nova criatura precisa agir de acordo com essa vontade que é baseada no amor que está dentro de si, que age como convém para si mesmo, que não age A lei do amor. contra si mesmo, né? Contra isso, contra o próximo. Por exemplo, É uma maturidade, né? quando uma pessoa se pune, né, como ela ousa se punir se Cristo já foi punido por ela? Então ela Uhum. despreza a justiça que é doada e vai tentar produzir a sua. E na verdade ela Sim, cai sim. num abismo, né? E então a gente precisa se voltar para essa verdade da nossa posição. E a nossa posição, porque se uma pessoa ela não crê na posição que ela tem, ela não vai viver de acordo com ela. E a gente passou anos pregando como deve viver, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, quando na verdade nós tínhamos que enfatizar o que Paulo enfatizou. Vocês são filhos, vocês são herdeiros, vocês são meninos dos olhos de Deus, vocês são servos do Deus Altíssimo, vocês são a herança de Cristo para Deus. Vocês foram comprados por preço de sangue. Vocês são preciosos aos olhos do Sim. Senhor. Né? E assim que Deus tratava Jacó, Isaías 43 vai falar isso. Né? Quando ele diz, olha, tu és meu filho, eu te gerei. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, né? Eu dei o Egito e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Ué, o que o Jacó tinha de tão importante, de tão maravilhoso nas suas ações? Não, Jacó era um enganador, era um usurpador, mas agradou a Deus amá-lo, né? E fazer dele o patriarca das 12 nações, com o seu pai, o seu avô, né? Porque é a promessa que ele fez a Abraão. Então, assim como Deus tratou pessoas que não eram perfeitas, que Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó era usurpador, era mentiroso também, né? Ah, pastor, você está falando que não tem importância ser mentiroso, então vou continuar na mentira? Não. Se uma pessoa que não presta, não vale nada, não entender que alguém está amando ela, né, sem ela merecer, e aí ela passe a viver nesse amor, nessa confiança, como você pregou domingo, quem já foi valorizado não precisa provar nada para ninguém. E aí é um outro estado de coisa que nós precisamos crer no que nós somos, no valor que nós temos para Ele, né, em Cristo Jesus. E aí a gente viver de acordo com isso. Amém? Amém, gente? Então nós Amém. vamos encerrar hoje aqui. Deu umas falhadinhas por causa da internet que caiu, mas a gente quer orar com Sim. vocês. Quer abençoar a vida de vocês. Amém. E lembrar de orar pela irmã Marina, que está se restaurando aí. Deu negativo o teste do Covid, mas ela estava com um problema pulmonar, mas ela falou que já está bem. Orar pela vida da Beth, do Modesto também, que o pessoal lá com Covid na empresa da Beth. E continuar orando pelo pastor Jim, que está se restaurando, mas está precisando
restaurar completamente, para retornar às atividades. Por todos os amigos, todos os irmãos que estejam nos vendo, venham ver, né? Nós queremos interceder nessa hora pela vida deles. Amém? Senhor Sim. nosso Deus, Amém. nós queremos interceder por cada vida, cada pessoa que nos ouve, que nos ouvirá, que um dia ou outro verá essa live e poderá ser abençoado nesse momento de oração, Senhor, naquilo que eles necessitarem. Tu és o Deus santo, poderoso, amável, bendito, que tem nos amado com amor eterno em Cristo Jesus. Nós cremos que o Senhor que nos salvou também vai aperfeiçoar a obra, nos guardando, nos livrando e nos abençoando, espírito, alma e corpo. Pedimos agora, Senhor, que as tuas mãos se estendam para dar saúde à vida da irmã Marina, à vida da Beth, à vida do pastor Dinho, daquele familiar, daquele amigo, que o teu filho possa interceder nessa hora. Nós oramos pela tua igreja, pelas nossas famílias. Sim, Pai. Pedimos que continue a se manifestar com sinais, prodígios e maravilhas e fazendo, a Deus, na vida de cada um, o impossível, porque essa é a tua especialidade. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Fica conosco, nos dá um bom resto de semana, uma boa noite de sono. Nós te agradecemos e pedimos tudo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Michel, fique na paz. Até amanhã, meu filho querido. E um abraço para todos os irmãos. Não esqueça que nós estamos ali todos os domingos às 18h30, na 3 de maio, 1798, nossa comunidade Vereda da Graça. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.